Queridos, como o pastor Jemuel já havia dito, eu sou aqui do setor mesmo, tenho 34 anos de Belém, tenho 2 de 6, eu briguei no setor 6, pastor Luiz Vicente Branco, de Jordanópolis. Depois passamos aí 32 para o lado de cá, éramos no 46, pastor Valmir, e aí o pastor Domingos trouxe a gente para o setor 50, e nós estamos aqui já tem um bom tempo. As pessoas me conhecem, a maioria já me conhece, só que hoje eu estou com vontade de pregar de uma forma diferente. Às vezes eu falo muito rápido, e hoje eu quero falar bem devagar. É um grupo de adolescentes, mas eu não sei quem escolheu esse tema, mas é um tema muito sugestivo, é um tema muito atual, até porque a Bíblia ela tem a sua escrita, ela é antiga a sua escrita, porém a sua mensagem ela é atual, e parece um contraponto, depois de tudo que aconteceu aqui, nesse momento, nessa ministração, dessa dupla. Engraçado que o tecladista ele chora e fala em línguas também, irmãos. Isso é milagre, né? Certo? E aí, queridos, diante disso que nós estamos conversando, o pastor Lucas ele falou uma coisa muito interessante. Ele acabou de falar o seguinte: que não seja este mover que aconteceu aqui somente nesse dia de festa. Porque se nós olharmos, irmãos, para a igreja dos dias de hoje, eu já quero deixar bem claro para os irmãos que o tema aqui é avivamento. É avivamento o tema. E olhando para os dias de hoje, irmãos, olhando para a igreja, vamos falar da igreja brasileira, nós temos ali 64%, eu não sei porquê, de catolicismo, colocaram 22%, 24% de protestante, e colocaram um pouco de espiritismo e outros que são indecisos nas religiões. E diante de tanta religião, diante de tanta espiritualidade, né, de tanta volta para Deus, fica aquela pergunta: por que ainda nós temos dentro da nossa nação uma igreja? E vocês podem até se assustar: pastor, mas aqui acabou de acontecer um fervor. Sim, irmãos, acabou de acontecer um fervor, mas a minha preocupação não é o fervor que acontece no sábado à noite, no domingo pela manhã e no domingo à noite. O meu pior problema, irmão, é o fervor quando chegar ali na porta para fora, esse fervor se acabar. E você fique tranquilo que eu estou falando dentro do tema que vocês escolheram. Os irmãos sabem que existe a mensagem textual, a mensagem temática e a mensagem expositiva. O irmão que pregou ontem, parece que ele pegou no tema e divagou-se pela Bíblia, falando ali dos 4 meninos, falando ali da menina de Naamã, tá certo? Eu vou ficar somente não vou pegar o tema, vou ficar somente com o textual. Eu vou pegar a minha Bíblia e nós vamos ler a Bíblia juntos, tá bom? Então, dentro desse tema, dentro desse assunto, essa é a minha proposta nessa manhã. Não se preocupe se você não der glória a Deus e nem muito menos aleluia. O que eu quero é que você receba a palavra e que nós saiamos aqui dessa manhã pensando um pouco diferente. Se nós olharmos para a igreja, eu não vou ler o texto ainda, tá? Não vou ler o texto ainda. Se nós olharmos para a igreja, eu já quero provar para vocês. Eu até brinquei com o Álvaro Bruno, ele falou: amanhã não falta por nada que eu quero te ouvir. Eu disse: vai para a tua igreja dar aula de escola dominical. Ele falou: não vem, eu vou para a igreja. Porque eu quero dizer o seguinte, irmão, que eu não tenho poder de produzir o avivamento. Eu não tenho poder de gerenciar o avivamento. E eu quero, o pastor Dorival não está aqui, mas o pastor Jefferson é o representante dele. E eu quero louvar a Deus que o pastor Dorival, ele é um pastor que o tecladista vai você mesmo. Você vai ser a minha referência. O pastor Dorival, tecladista, ele é um pastor que ele quebra protocolo. Porque todo mundo, quando olha para a festa, fala: não, vamos trazer uma celebridade para pregar, pensando que a celebridade tem poder
tem poder para levar ao povo avivamento, pensando que esta celebridade tem poder de gerenciar avivamento, e que ela não tem esse poder. E o pastor Dorival, ele tem esse feeling. Que feeling é esse? Trouxeram 2 pessoas de fora, mas pegaram uma pessoa de dentro. Eu até gostaria de ceder a minha vaga para um de fora, mas se o Senhor colocou no coração do pastor Dorival para eu falar nessa manhã, prepara o teu ouvido que eu vou dar lugar nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Então, não leu o texto ainda, vou ler, eu tenho 1 hora. Diante de tanta espiritualidade, irmãos, que nós olhamos, primeiro, para o avivamento começar, ele tem que começar um avivamento dentro de mim. Avivamento significa tornar a ter vida, é ter vida. Então, para esse avivamento acontecer, primeiro, irmão, nós temos que analisar e ter uma consciência que nós estamos diante de uma crise moral, nós estamos diante de uma crise espiritual, estamos diante de uma crise nacional. O professor de matemática que me adiantou aqui, eu também tenho uma escola, eles sabem que hoje dentro da educação, existem pessoas lá dentro da educação, que têm valores totalmente inversos do valor que você tem, e eles sabem que lá dentro, eles querem empurrar uma religião chamada afrodescendente, que tem aí mais ou menos uns 8% aqui no Brasil, eles querem te empurrar isso garganta dentro. Na reportagem apresentaram o 64% de catolicismo e 22% de protestantismo, mas quando chegou no 8% do afrodescendente, colocaram até entrevista e dizem que essa religião, ela está crescendo. Então, diante de tudo isso, nós devemos dar uma olhada. De tanta espiritualidade existe um sincretismo religioso, e eu vou te explicar o que é isso. É uma associação à idolatria, é uma mistura com outros deuses. Dá uma olhada para cá, querido. Aqui nesta igreja você vai responder sim ou não, porque eu quero interagir contigo nessa manhã. Aqui nessa igreja existe música, diga sim. Sim. Existe instrumento, diga sim. Sim. Existe levitas, diga sim. Sim. Existe pregador, diga sim. Sim. Mas lá fora também tem. Mas qual a diferença, pastor? Daqui de dentro para lá fora, a diferença é uma. Eu peguei uma frase do pastor Jonathan Carlos e eu achei interessante. Lá se bate o instrumento, aqui também se bate o instrumento. Lá tem o cantor, aqui também tem o cantor. Lá tem o pregador, aqui também tem o pregador. Lá tem o sacerdote, aqui também tem o sacerdote. Pastor, e qual a diferença? A diferença está no fogo. Por que a diferença está no fogo? Porque aqui o fogo vem de cima e lá o fogo vem de baixo. Aqui a gente recebe do alto e lá ele recebe aqui da terra. Parece que está enganando o povo. Irmão, não tira meu microfone aqui não, porque a minha voz é pouca. Me dá mais microfone, você tem que dar mais voz do que aquela irmã. Não tira meu microfone, que a minha voz é muito curtinha, ela fica rouca rapidinho. Então veja bem, essa é a grande diferença. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para a gente tratar esse assunto, olhando para a igreja de hoje, irmão. Uma igreja aonde nós podemos olhar que as pessoas têm uma vida, o pregador falou ontem à noite, nós temos uma vida rasa, enquanto Deus tem para a gente uma vida abundante. Nós temos uma vida de conta a gota, você não está me entendendo, enquanto Deus tem para a gente rios abundantes que fluem pelo seu interior. Nós temos uma vida, irmão, aonde se fala muito, mas não se tem fogo. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Graças a Deus que a irmã pela manhã falou que Jesus quer batizar com o Espírito Santo, e eu vim com esse propósito. Então você segura daí, porque eu tenho fé daqui para Jesus te batizar aqui nessa manhã. E eu já quero pedir para os meus irmãos que estão atrás de mim. Aleluias! Não fique chateado comigo, irmão. Mas às vezes nós temos, eu vi lá no Belém, a síndrome do microfone. Qual é a síndrome do microfone? É quando eu pego o microfone eu falo em línguas. Quando eu pego o microfone eu falo aleluia. Quando eu pego o microfone eu falo glória a Deus. Quando eu pego o microfone eu aumento a voz e peço
vou glorificar. Mas quando eu estou sem o microfone, eu não dou glória a Deus. Eu não falo aleluia. E também não falo línguas estranhas. Mas vamos repreender a síndrome do microfone nessa manhã e vamos entrar no oceano do Espírito. Diga amém. E por que eu estou dizendo isso? Que às vezes pode alguém pensar assim: o pastor está pregando é da casa, eu vou cruzar o braço e quero ver Jesus batizar. Eu já disse para você que eu não produzo avivamento. Eu já disse para você que eu não gerencio avivamento. Eu já disse para você que é a palavra que vai fazer o avivamento aqui nesta manhã. E esses homens vão ajudar eu a orar por você. Queridos, com tanto poder que acontece na igreja, parece que as mãos do Senhor estão em... Diga que está visto, em cor. Diga. Parece que os ouvidos do Senhor estão. Parece que o Senhor não tem mais interesse em. Parece que o Senhor falou assim: eu não quero mais saber deste povo. Porque eu vou contar um pouco da minha história. Todo mundo tem que ter uma história. E se você não tem uma história, você não tem uma experiência de vida. Eu sou da época, queridos, que todos os nossos cultos Jesus batizava com o Espírito Santo. Eu sou da época, Jesus, pastor, você é saudosista? Não, eu estou contando a minha história. Eu sou da época que as pessoas não pecavam, porque se pecasse Deus revelava o pecado. Eu sou da época que se alguém entrasse perturbado por espíritos imundos, o espírito imundo era expulso sem dar muito trabalho. Pastor, o que mudou? Se isso mudou, arranca Hebreus da tua Bíblia, que Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Pega o cacuete aí, pega o X9, faz assim, ó, esse dedo aqui, ó. Vamos, meu filho, interaja comigo, vamos, adolescente. Diga aí, pega o dedinho, aponta assim: Deus mudou, diga não. Quem mudou? Quem mudou? Quem mudou? Quem mudou? Agora nós vamos ler a Bíblia, tá certo? Porque o meu sermão, eu não vou sobre um tema, eu vou sobre um texto. Você pode ficar com a Bíblia aberta que nós vamos usar ela. Mas só para concluir, por que essas manifestações, elas não são normais nos nossos cultos? Diga comigo, infelizmente, por causa do, diga pecado. Tá ruim, diga pecado. Todo mundo não gosta de falar essa palavra, mas ela existe. E o que é pecado? Diga comigo, errar o alvo. Então, quando eu estou transgredindo, eu estou numa direção errada. E o que nós vamos falar nessa manhã? Trazer você para a direção correta. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Livro de Joel, capítulo 2, verso de número 12. E nós vamos até o 17. Está escrito 12 ao 17. Cadê o Júnior? O Júnior no teclado. Júnior, você conhece a festa de Deus do Marcos Antônio? Então, se você não conhece, você vai aprender hoje, porque esse tocador aqui toca igualzinho os anjos do céu. Você conhece, pecadista? Você conhece? Não é da sua época, né? Espírito de Deus, estou aqui. Conhece? Espírito de... Nós vamos louvar esse ensino no final. E Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui, combinado? Então vocês dois vão me ajudar. Júnior, dispensado. Vamos. Eu sou assim mesmo, irmão. É desse jeito mesmo. Depois que eu tive Covid, piorou. Vamos lá. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo,
Ele é tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajudai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnios dele, porque diriam entre o povo: onde está o seu Deus? Verso 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões, e os jovens e os vossos jovens terão visões, e também os servos e as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Eu estou provando a palavra. Lucas 24 e 49, vamos lá. Aí depois eu já não preciso mais pregar, já está pregada a palavra. Lucas 24 e 49, está escrito o quê? Vamos lá, 24 e 49, eu até gostei do tema. Está escrito: e eis que sobre vós envio a... de quem? Meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais Revestidos de poder. Vamos de novo. Vamos para Atos capítulo 1 e verso 8. Já estou provando. Quem crê na Bíblia diga amém. Amém. Mas recebereis virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vamos cumprir a promessa de Joel 2 e 28. Aí cadê os... Quem levanta a mão que não é batizado com o Espírito Santo? Para eu saber. Só tem um só? 2? 3? Ah, tem bastante. O pessoal dos 6 aí tem bastante, né? E aqui no 52? Tem também? Tá. Ó, pega para você aí. Então, vocês aí dos 6 aí, que eu já era dos 6 mesmo. Vocês aí dos 6 aí, vem para mim aí. Eu quero que vocês façam aquela leitura igual a igreja católica, tá? Aquela leitura bonitinha, sem bagunçar. Tá bom? Lê para mim aí, Atos capítulo 2 e verso de número 39. Vamos lá? Achou? Pessoal dos 6 aí, 2:39, diga. 1, 2, 3, vamos ler na tela. Aí, pode ler. Vamos lá, lê na tela, vai bonito, vamos. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vem para cá, vou bater uma bola com você, deixa a tela. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Esse texto está dizendo o seguinte: a vós quem? A quem estava naquela festa lá, diga amém. Amém. Ok? E aos vossos filhos, filhos de quem? De quem estava na festa, diga amém. Amém. Agora quem não é batizado, irmão, se não for agora, não sei quando vai ser não. Olha o que está escrito aí. E aos que estão longe, quem está longe? Levanta a mão quem não é batizado. Levanta a mão. Você é essa turma de longe aí, tá ouvindo? E aos que estão, você é o de longe. E agora essa turma de cá. E a todos quanto Deus o Senhor nós chamar. Quem não é batizado, levanta a mão. Você foi chamado por Deus ou não? Foi ou não foi? Coragem, menino. Foi. Ali só tem coisa. Então veja bem. Então essa promessa do batismo com o Espírito Santo já está garantida. É para aqueles que estavam, para o filho daqueles que estavam, para nós que estamos longe e para a gente que acredita que o Senhor nos chamou. Diga amém. Amém. No final nós vamos orar, tá certo? Mas agora eu tenho que lançar a proposta.
Qual é a proposta? Joel 2:28. Para tudo isso acontecer, precisamos passar por alguns caminhos. Por isso que o sermão é textual. Eu não vou sair, eu vou falar sobre o texto da Bíblia. Queridos, se olharmos para o capítulo 1 de Joel, vamos continuar com a Bíblia aberta. Se olharmos para o capítulo 1 de Joel, eu sei que Joel começa a profetizar em 835. Também sei que o cativeiro foi em 586. E alguns falam 608, não tem problema. O problema é que o cativeiro aconteceu. Não é que tem gente que fica brigando por dado. Aconteceu, irmão, acabou. Então veja bem, eu sei que Joel ele profetizou antes. O cativeiro veio depois. E aí está dizendo o seguinte: mesmo ele profetizando, como é que isso pode acontecer? É onde eu quero chegar. Se você olhar para o capítulo 1, e não precisa olhar porque eu já olhei para você por uma semana toda, eu não enxergo outra coisa senão Joel. Eu vejo Joel em tudo. Quando eu vou comentar alguém fala, a paz do Senhor, Joel. Não, meu nome não é Joel, meu nome é Antônio, entendi. Estou vendo Joel em tudo. Então o capítulo 1 do livro de Joel, ele retrata essa situação. Ele está chamando a atenção, e ele é atual, irmão. Ele está chamando a atenção do povo. Olha, povo, se vocês não se retratar a vida de vocês comigo, vai ter aí um grande exército que tem dente de leão, mandíbula de leão velho. Vai ter um grande exército aí que vem o gafanhoto, vem a lagarta, vem o purgão, vem a uruga. Agora, por que Joel traz esta conversa? Porque Joel, mesmo sendo profeta nas regiões de Judá ali e perto de Jerusalém, Joel também era uma pessoa voltada para a área agrícola. Então ele falava daquilo que era o ambiente. O professor de matemática fala do quê? De matemática. Ele não vai falar de português. Não é verdade? Então veja bem, aí ele começa a apontar. Existe Norman Russell Champ e ele fala o seguinte, que quando fala dos gafanhotos, ele diz o seguinte, que pode ser gafanhotos ou como pode ser um grande exército. Um exército muito poderoso. Porém ele vai apontando. Aí ele aponta, dá uma viradinha na sua página aí. Aí ele aponta a Joel 1 versos 5. Olha a situação. Despertai ébrios. Olha aqui para mim. Ébrios, irmão, é que toma uma cachaça, é borracho, viu? Que bebe QBU, como diz os policiais. Despertai ébrios e chorai. Gemei todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque é tirado da sua boca. No sentido físico e moral, eles eram que insensíveis ao pecado. A degradação moral, irmão, ela deixa a pessoa sensível ao pecado. Por quê? Ela fica sensível ao pecado porque ela não sente nenhum tipo de responsabilidade. Olha para cá, se você der uma olhada, você viu que nos nossos cultos de ceia é ínfimo o número de pessoas que vem à frente pedir perdão. Eu vou até ficar um pouquinho fora do microfone. E será que o povo não está mais pecando, irmão? Será que o povo não está mais errando? Mas sabe o que é isso aqui? É a insensibilidade, a degradação moral. Ela deixa a pessoa tão insensível que ela peca e nem sente que ela está pecando. Aleluia. Não dá para dar glória, só consegui um aqui ou dois. Era isso que estava acontecendo. É igual a prostituta, querido. Ela acaba de fazer o serviço, que é profissional do sexo. A Bíblia diz que ela pega a mão e fala assim, ó, que mal eu fiz? Para ela não fez mal nenhum, mas ela acabou com uma família, está acabando com uma família, está acabando com uma família, está acabando com uma família, e está acabando com uma família. Mas para ela, eu não fiz. Que mal eu fiz? Sou profissional, estou trabalhando, é meu serviço. É igual você pegar um traficante e falar para ele, rapaz, que está fazendo. Rapaz, 1 hora só, quanto falta ali? Misericórdia. Não, vocês cantaram 2 horas. Nada mais justo que eu ter 2 horas de direito também. Direitos iguais, irmão. Aí eu
socorrer. Então veja bem, ele entende que ele está trabalhando, está fazendo o serviço dele. Mas ele está acabando com pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado torna a pessoa insensível. Então deixa eu correr, porque o relógio falou, vai embora, meu filho. Então vamos embora, mas eu preciso tentar falar isso aqui. Então veja bem, a situação era tão degradante, que o tempo, verso 10, o tempo estava assolado, a terra triste, o trigo, diga comigo, trigo, palavra, mosto, alegria, óleo, unção. Só que o texto está falando que o trigo acabou a palavra, o mosto acabou a alegria, o óleo acabou a unção. Era o que estava acontecendo aqui. Mas a gente pula para o capítulo 2, senão eu não tenho tempo. O texto do capítulo 2 e 12 é um sermão de texto. Fica com a sua Bíblia aberta, por favor. Está dizendo: convertei-vos-á. Vou usar esse negócio aqui, senão eu não consigo enxergar. Convertei-vos-á. Como que eu posso receber esse avivamento? Diga comigo: voltando-se para Deus. Mas é de qualquer jeito? Não. Começa o avivamento, começa a converter-vos a mim. Eu estou dizendo aqui, querido, não é religiosidade, não é se entregar numa instituição. Eu não estou dizendo para você, não é mudar o estilo de culto, não, irmão. É se converter, é lá de dentro, não é de fora, é de dentro, querido. Sabe por quê, irmão? Olhe para cá. O povo aqui de 50 não conhece. Irmão, olhando por fora, eu enxergo todo mundo santo nessa manhã. Mas o nosso Deus, Ele não olha por fora. O nosso Deus, Ele olha por dentro. E sabe como você chegou aqui essa manhã. E com Ele não tem como enganar. Então não é se converter de qualquer jeito. É com entrega. E Ele fala o seguinte: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É com profundidade. Não é se converter, não é mudar de caminho, mas é com profundidade. Não pode ser raso, não pode ser superficial, tem que ser com profundidade. Quer avivamento? Tem que mudar de direção, mas também tem que ser com profundidade e não pode ser de qualquer jeito. Aleluia! Vai dar uma apertadinha, mas no final tem batismo com o Espírito Santo, está garantido. Diga amém. Amém. E é só com todo o coração? Não. Aí agora eu vou apertar, irmão. Tem que ser com jejum. Não levanta a mão não. Não levanta a mão não, porque se fosse puxar aqui uma ressonância magnética, quanto tempo você não faz um jejum? Quanto tempo? Pastor, eu acordo de manhã, pastor, a tripa maior nocauteou a menor. Eu não aguento, pastor, eu já enxergo o copão de leite com café e aqueles 4, 5 pão e tá. Você quer avivamento? Tem ramado a calamante, tem que se converter, tem que ser de todo o coração e vai recebendo aí. E tem que ser com jejum também. Pastor, eu não consigo jejuar, consegue sim, porque o dono da graça que te chamou é poderoso também para lhe dar graça para jejuar. Quer cantar e não quer jejuar, não. Quer pregar e não quer jejuar, não. Quer dirigir igreja e não quer jejuar, não. Que troço doido é esse? Quer tocar na banda e não quer jejuar. Jejum. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho uma aqui atrás dando um aleluia, está me incentivando. Amém. Com jejum, com choro e pranto. Aí você pode pergunta para a Bíblia, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Por que fala choro e pranto? Não é a mesma coisa, né? Não, irmão.
Choro é aquela lágrima quando você sente dor. Pranto é quando você perde um ente querido. Inclusive ontem, depois que eu fui entender, eu orei sem... Sabe quando você ora sem entender? Orei sem entender. Depois que eu orei, que eu fui entender que a irmã do irmão tinha... Aí que eu fui entender depois que a irmã do irmão tinha falecido. Ele foi avisado aqui. Então aqui está dizendo que não é um choro qualquer. O choro é daquela dor, choro de lágrima. Mas está dizendo que não é só choro, tem que ter pranto também. O que é pranto? Eu acabei de dizer. É como você perde um ente querido. Então quer avivamento, tem que se converter. Tem que ser de todo o coração. Tem que ter choro e tem que ter pranto. Aleluia! Pastor, será que depois dessa pregação eu vou sentir aquilo que eu senti antes do culto? É isso que nós queremos saber. Aleluia! Porque é a palavra que está mexendo com a gente. Deixa a palavra mexer contigo. Vamos lá. Voltar com choro, com pranto. O que é isso? É um coração quebrado, irmão. Se eu não entender, diga comigo, se eu não entender o que é santidade de Deus, o que é o peso do pecado, eu nunca vou entender o que é o avivamento. Aleluia! Jesus! Existe um pastor, alguns aqui conhecem, hoje ele dorme no Senhor, por isso eu posso falar mal dele. Esse pastor, ele colocou um estatuto no Belém, que estava lá que se o pastor transgredir, ele pode continuar como crente, mas ele não é mais pastor. O que aconteceu? Ele foi o primeiro a cair. Quando aquele pastor, não é pastor, ué, você pensa que o chicote só bate lá? Tem que bater primeiro aqui, irmão, é da Israel, Jesus. Quando aquele pastor, ele transgrediu, ele errou. Aquele pastor, ele sentiu o peso do erro tão grande, irmão. Oh, meu Deus. Que ele se trancou ele se trancou na casa dele. A barba cresceu. Ele se sentia como se fosse um bicho. Mas sabe o que é isso, irmão? Essa barba crescida, se sentindo como um bicho, é que ele sentiu o peso do pecado. Ele sentiu o pecado massacrando, ferindo. Mas e aí, pastor? Jesus deixou ele de lado? Não, querido. Ele reconheceu o pecado dele, se acertou com Deus, e ainda Deus o levantou e fez muita coisa para o reino de Deus, e hoje ele dorme no Senhor. Não falei o nome dele. Aleluia! Jesus! Aleluia! Então, se eu não entender, querido, por que eu peco, cantora? Eu peco porque eu não entendo quais são as gravidades do meu pecado. Porque se eu soubesse a gravidade do meu pecado, eu fugiria de pecar. Por isso que os meus olhos continuam secos. Por isso que o meu coração continua duro. Por isso que o que eu faço não traz resultado. Então, quando eu faço um trabalho desse, sem converter, sem coração, sem choro, sem pranto, sem jejum, meu olho é seco, meu coração é duro e meu trabalho não tem sucesso. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui é porque eu sou da casa, viu, teclado? Aleluia! Já que isso não fosse, né? Mas 2:13 ele fala: rasgai o vosso coração, e não a vossas. Porque, irmãos, rasgar as vestes era um costume de que quando eles recebiam uma notícia, eles enfureciam. Mas Deus está dizendo aqui que eu não quero teatro. Eu não quero exterior. Eu não quero esse teatro exterior de rasgar veste. Não é esse que eu quero. Aleluia! Jesus está dizendo aqui: eu quero é o coração, porque esse eu conheço. Aleluia! Lembra de Samuel?
pegou o chifre de azeite, foi na casa de Jessé, passou os caras bonitão, peito trincado, pá, academia, pá, fitness. Eu esqueci o nome dela agora. Esqueci. Olha, uma Covid comeu minha mente, né? Viviane, esse nome dela. Fitness, pá. Quando eles olharam aqueles peitos trincados e tal, rapaz, é esse. Aí passa um, passa outro. Isso aqui, irmão, é veste rasgada, é exterior. Aí o Senhor fala, ô Samuel, não se atenda para a aparência, porque eu olho para o que está dentro, é para o coração. Então aqui não é um teatro, irmão. Eu vou rasgar minhas vestes e vou rasgar, não. Deus quer que você rasgue é o coração, é o que está dentro daí. Aleluia. O que é o coração rasgado? Salmo 51, verso 17. Coração contrito, coração quebrantado, não desprezará, ó Deus. Coração sedento, coração quebrantado, diga o cântico, ele move as mãos de... Você chega num ambiente como esse, vê um pregador chato como esse, e o pregador chato fala o seguinte para você, que precisa se olhar para dentro. Por isso que eu falei que eu vim numa temática diferente dessa manhã. Às vezes eu saio gritando assim que nem um doido, mas hoje eu quero falar bem calmo, mas bem calminho mesmo, porque eu quero tratar um assunto que não quero um assunto de oba-oba. Qual é a sua temática dessa manhã, pastor? Eu quero que você saia desse congresso pingando azeite, mas eu quero que você pote a perna lá para fora e continue pingando azeite na escola, pingando azeite no trabalho, pingando azeite em casa, pingando azeite na escola, pingando azeite na escola dominical, pingando azeite no culto de hoje, pingando azeite no culto da noite. Crente agora, crente daqui a pouco e crente depois. Aleluia. 2, 3. Convertemos e ele é insensível, irmão. Ele não tem, porque aqui é uma profecia, tá? É uma mensagem. Palavra do Senhor a Joel, filho de Petuel. Mensagem, é profética. Está falando uma profecia. Ele fala: convertemos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é Ele é compa, Ele é tardio em, Ele é grande em benigno e arrepende-se do. Abacuque capítulo 3, verso 2, diga assim: avivamento é Deus lembrar-se da sua ira na misericórdia. E o que é misericórdia, irmão? O que é misericórdia? A sentença estava sobre a sua vida e sobre a minha vida, mas a misericórdia de Deus chegou e falou: opa, para aí, pôs o pé na porta e falou: daqui para lá você não passa, porque a minha misericórdia está sobre a vida dele. Para lá você não toma conta, porque agora o meu sangue vai comprá-lo. Aleluia, aleluia. Vamos lá. E aí, quem deve participar do avivamento? Agora não vai ficar ninguém de fora. 2:15. Tocai a buzina em Sião. O que teve texto, irmão? Tocar a buzina em Sião. Ó, o nosso Sião é aqui hoje, tá? Viu, setor 6? É aqui. Hoje o Sião é aqui. Agora. Viu, setor 52? O Sião é aqui. É aqui, ó. Então tocai a buzina em. E o que é tocar a buzina, irmão? É um apelo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um apelo, um sinal de alerta, uma convocação. Aleluia. Eu espero que os pregadores sejam libertos, os cegos, cachaceiros sejam libertos, os adúlteros sejam libertos, os desonestos sejam libertos. Por quê, pastor? Porque a faxina vai começar dentro da casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está pensando que a faxina vai começar lá fora, irmão? Não, a faxina vai começar aqui dentro mesmo, porque é para tocar a buzina aqui dentro mesmo, é aqui dentro mesmo que
que vem o alerta, é aqui dentro mesmo que vem a convocação, e a convocação já chegou. Olha o que está escrito. Se você precisa colocar na filha, 1 Pedro 4,17 está dizendo: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de... Não coloca não. Se primeiro começa por nós, qual será daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Está me entendendo? Então 2,16, ele fala o seguinte, aqui que eu achei interessante, irmão, no 2,16, ele fala o seguinte: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai quem? Ancião. Eu vou colocar aqui, ajunta os líderes. Eu já falei que o Sião é aqui, a trombeta eu estou tocando, e agora vamos lá, os anciões é nós, diga nós, os líderes. Congregai os filhinhos, criança também tem alma, e criança também precisa ir para o céu. Congregai também os que mamam. Então nós vamos pegar aqui os que mamam, e vamos pegar as crianças como adolescentes, que tem gente que pensa que adolescente não tem alma. Adolescente tem alma também. Tem alma também. E também não somente o noivo da sua recâmara. Irmão, é tão urgente esta mensagem, que até aqui para os casados está dizendo o seguinte, irmão: o avivamento é tão necessário que o casamento fica para depois. Recâmara quer dizer o seguinte: lugar onde os noivos estão aposentos. E tálamo é lugar de intimidade. Então está dizendo o seguinte: até você que está para casar, dá uma segurada na onda aí, porque agora nós precisamos de avivamento. Aleluia! Glória a Deus! Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo. O que quer dizer isso, pastor? Eu vou lá. O 2,17 está dizendo o seguinte: a função do sacerdote era ensinar a lei, e a função do sacerdote é interceder pelo povo. Só que ele, quando chama, ele toca a trombeta em Sião, que é o nosso setor 50, ele chama para um alerta e para a convocação e fala: ninguém vai ficar de fora. Os anciões vêm também, porque os anciões também precisam se consertar. Os líderes vêm também, porque os líderes também precisam se consertar. Porque, querido, eu não estou falando de uma coisa qualquer, eu estou falando de uma coisa, de um algo tão profundo. É de um algo que trabalha de dentro para fora, e não é de fora para dentro. Não é algo que é exterior, é algo que é de dentro, é algo de intimidade, é algo que só Deus o conhece. Então ele convida: precisa os anciões, a liderança se consertar? Precisa. Precisa os adolescentes, os jovens se consertar? Precisa. Precisa as crianças que mamam, o texto está dizendo, precisa. Até aquele que está para casar, só estou vendo aqui o casamento, querido, precisa. Quando ele convoca, irmão, existe algumas coisas, porque Deus não é menino não, querido. Quando Deus ele convoca para alguma coisa, é porque ele está aguardando alguma coisa lá na frente. Você pensa que eu não ouvi, adolescente, quando a irmã ministrou sobre a sua vida, dizendo que ele tem um propósito na sua vida, e eu acredito nisso, que ele tem um propósito na sua vida. Não fica relutando não fica dando desculpa aqui, desculpa lá não. Te posicione, te coloque no lugar, chama teu pastor e chega junto, que é melhor tu chegar antes do que ele chegar depois. Aleluia! Então veja bem, aí ele fala o seguinte, e eu também tenho uma mensagem boa. Quando José começou a trabalhar, 16 anos, Esther, jovem, a jovem escrava na casa de Namã, jovem, Daniel, 18 anos. Então não existe esse negócio, irmão, de idade. Quando Deus quer chamar, ele chama. Quando Deus quer levantar, ele levanta. E quando Deus quer usar, ele usa. Tá bom? Aleluia! E não subestime, viu, irmão, um adolescente cheio de Deus, não. Não subestime um jovem. Adolescente, eles são fogo de palha. Fogo de palha nada, meu irmão. Um adolescente que entrar por essa palavra que eu estou pregando aqui nessa manhã, quer trabalhar internamente, eu sei o que ele pode fazer para a igreja de Deus. Por quê? O que aconteceu lá na faculdade? Isso já foi embora. O que aconteceu na faculdade? Os meninos, uns foram fumar maconha, outros foram mexer no tablet, outros foram fazer o que não presta, tinha uns que falaram: vamos para a capela, vamos para a capela, vamos orar,
Vamos orar. Tem um cântico antigo: se começarmos a orar, este templo vai tremer. Se começarmos a orar, nós vamos falar em línguas. Se começarmos a orar, o fogo de Deus vem de cima e vai descer. Se começarmos a orar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo também. Deixa eu concluir, irmão. Pensei que eu não tinha mensagem para 15 minutos, já foi embora o tempo. Veja o modelo da oração. Ele convoca todos, anciões, jovens, adolescentes, aqueles que mamam, aqueles que estão para casar, e fala o seguinte: chama o sacerdote, para você a cobrança é maior, você precisa orar. E qual que é o modelo da oração? Poupa a tua igreja, poupa aqueles que não entendem o propósito. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Porque quando leva a igreja a um escândalo, não é aquele que escandalizou, é o nome de Deus que é escandalizado. Está na moda agora lá o menino: the off, the king, the power, the best. Não tem esse negócio aí? Né? The off, the king, the power, the best. Fizeram até uma musiquinha que ele pede 10 mil reais e a igreja paga, e ele fala the off, the king, the power, the best. Veja bem, só que está levando ali não é o Miguelzinho, não, irmão. O que está escandalizando ali é o nome de Deus. Porque quando o pastor cai, é o nome de Deus que vai para a zombaria. Quando o líder cai, é o nome de Deus que vai para a zombaria. E tem os haters, irmão, que ele não só pega aquilo, eles aumentam também. Por isso que a oração do sacerdote, a minha oração e a tua oração não é essa: toma, é isso daí, você merece pouco. Não, poupa, Senhor. Poupa a tua igreja, poupa a tua igreja, poupa a tua igreja dos escândalos, poupa a tua igreja dos escárnios, poupa a tua igreja da zombaria. A igreja está sendo conhecida por quê, irmão? Pelos escândalos. Olhe para mim aqui, está vendo que eu falei para você que o assunto era sério? Olhe para mim aqui, isso é bonito? Isso é bonito? Olhe para dentro de você, meu irmão. Você é uma igreja. Você é uma igreja. Você é a igreja de Deus. Aí dentro de você mora o Espírito Santo. Então, como você é a igreja de Deus, dentro de você mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque viremos a Ele e faremos dele morada, logo 3 de uma vez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando entra um escândalo desse, você também está no pacote. Por quê? Você não é crente. Aí a pergunta é: onde está o seu Deus? Isso é zombaria. Você não é crente? Olha o pastor lá, olha o líder lá, olha o fulano lá. E o nome de Jesus sendo o quê? Zombaria. Por isso a nossa oração é: poupa Jesus, poupa Jesus, poupa Jesus. Vai poupando, Jesus. Deixa eu concluir aqui para a gente orar. O pecado faz a separação entre nós e Deus. Aqui eu vou só dar uma pulada, irmão. Ele fala no versículo número 18, ele fala da promessa. Ele fala: olha, se vocês obedecerem, olha o que vai acontecer. O Senhor terá o zelo da terra. Você é terra, irmão, e Ele compadecerá do seu povo. Ele vai, eis que vos envia o trigo. Lá Ele tirou o trigo, aqui Ele manda o trigo. Eu disse que o trigo é a palavra. Porque quando eu me arrependo, quando eu me converto, quando eu entrego meu coração, quando eu faço jejum, quando eu entro com pranto, quando eu entro com choro, Deus começa a desenvolver o que é o trigo. O trigo é a palavra. Você sabe por que nós estamos em muito culto e não tem a palavra? Porque Deus o tirou. Ele está falando que Ele vai devolver o trigo. Ele vai devolver Ele vai devolver Ele está dizendo que vai devolver o moço. O moço, diga alegria. Diga alegria. Você está pensando que o que aconteceu aqui é pequeno para que Deus quer fazer, irmão? Deus quer fazer muito e muito, 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 muito mais. Deus quer fazer de você uma bomba pulsada na mão dele. O que aconteceu aqui é, desculpa os ministradores, mas é pouco para o que Deus quer fazer. Diga: o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande e as coisas dele são grandes também. Ele vai devolver o óleo. Aleluia. Muita pregação, pouca unção. Muito cântico, sem unção.
O que é isso? Ele vai devolver o óleo quando? Quando se converter, quando entregar de coração, quando orar, quando tiver pranto e quando tiver jejum também. Aleluia, aleluia, diga glórias a Deus. Vamos lá. Aí ele fala, lembra do gafanhoto? Lembra do leão? Lembra da mandíbula de leão velho? Aí ele fala o seguinte: e aquele do norte farei partir de longe de vós, lançando-ei uma terra seca e deserta, e para frente do mar oriental, e a sua retaguarda para o ocidental, e vai subir o mau cheiro. Diga: Deus trata. Deus trata a minha causa, a sua causa, quando eu me converto, quando é de todo o coração, quando tem pranto, quando tem choro e quando tem jejum. Bora lá. Aí os animais que não tinham o que comer, Deus vai fazer os verdes crescer. Aí vai ter o quê? Vai ter maçã, vai ter palmito, vai ter romã, vai ter uva e vai ter figo. Aí ele dá a resposta: quer isso? Quer rasgar por dentro? Você quer? Aí há de ser. Acontecerá de. Por que não aconteceu antes? Porque não tem como Deus derramar a sua graça se houver transgressão. Aleluia. Por que vai acontecer depois? Porque depois que se converter, depois que quebrar o coração, depois que tiver pranto, depois que tiver choro, depois que tiver jejum, aí depois acontecerá o que? Derramarei do meu. Eu vou até ler aqui. No hebraico, derramar é shabak. O que significa isso? Entornar, cercar, umedecer, transformar numa ilha. Deus quer transformar você. Deus quer transformar a mim numa ilha. E você sabe que quando tem uma ilha, do lado da ilha tem o que? Oceano. E o que é isso? Deus quer fazer de você uma ilha. E o que é esse do lado? É o oceano do que? Do Espírito Santo de Deus. Ele quer te cercar, aleluia. Ele quer fazer de você, você é minha propriedade, você é meu, porque você se converteu a mim, você entregou seu coração a mim, você pranteou, você chorou, você jejuou, você se arrependeu, agora você é meu. Aleluia. Aí ele fala o seguinte: a bênção é universal. A bênção é universal, irmão. Aqui que está um problema sério. Porque o texto fala que é em toda. Entendeu, risada? Mas se é em toda a carne, peraí. Se é em toda a carne, então peraí. O sensacionista diz o seguinte: que o batismo, por isso que eu quero que você seja batizado aqui nessa manhã. Eu tenho fé para isso. E Jesus que está na casa vai fazer isso por nós. O sensacionista diz o seguinte: acabou. É lá. Não, irmão. É para os de lá, foram para os de lá, mas é para os de longe e é para a gente que foi chamado também. Aleluia. Deixa eu terminar, senão o pastor Samuel não está mais me chamando. Bora lá. Aí ele fala que é uma bênção universal, sem sexo, filhos e filhas, sem idade, jovens e velhos, e sem racial, servos e servas. Pega aqui, filho, toca aqui para mim. Toca aqui o hino aqui, para nós orarmos em nome de Jesus. Querida, eu não posso expor uma mensagem dessa e falar para você, você que entendeu a mensagem, entenda que não é exterior, é interior. Eu não quero saber do seu exterior, eu quero saber do seu interior. Não é um gesto físico, não é um gesto, uma atitude física, mas é uma atitude em que você entende: não, pastor, eu quero isso que o Senhor falou. Você que não é batizado no Espírito Santo, você está convocado para vir aqui à frente. Nós vamos orar, pode vir, pode vir. E você que já é batizado com o Espírito Santo de Deus, você vai me ajudar a orar. Fica tranquilo que quem vai batizar é o Senhor.
Eu não tenho, até queria ter, mas não tenho esse poder. Nós vamos orar por vocês, ok? Eu já expliquei para vocês que essa bênção não é para vocês, tá bom? Pastor, eu sou indigno. Não é não, você é digno sim. Essa bênção, oh glória, essa bênção é para você, tá bom? Mas é isso mesmo. Não fique com vergonha. Tenha vergonha de pecar, mas vergonha de ser batizado com o Espírito Santo não tenha vergonha. Tá certo? Nós vamos orar e vocês só vão fazer o seguinte, olhe para cá. Vocês só vão glorificar a Deus. Olhe para mim aqui. Quem conhece a passagem do Bartimeu? Levanta a mão, só quem conhece a passagem do cego Bartimeu, de vocês aqui. Vocês não conhecem? As meninas não conhecem a passagem do cego Bartimeu? Não conhecem? Então vocês vão aprender agora. Quando o cego Bartimeu, ele chegou a Cristo incomodando o Cristo da passagem, o Cristo perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Perguntou para o cego, certo? Todo mundo entendia o seguinte: pô, eu estou cego, eu quero ver. Mas o cego poderia falar: não, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero um iPhone de 16 mil, não é verdade? Mas Cristo queria ouvir da boca dele. Ele falou que eu quero ter visto, eu quero ver. Então ele precisou abrir da boca dele: eu quero ver. Então, para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa querer. Diga: eu quero. Está muito fraco para quem quer. Diga: eu quero. Mas você tem que abrir a boca. E como é que eu faço, pastor? Que eu tenha vista? Não. Você vai dizer: glória, 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 glória. Só isso. Mais nada, moça, é só glória, 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 tá? Não é para falar: Jesus abençoa a irmã do vestido você. Não, é só glória, glória, glória. A oração é nossa. Meus irmãos que estão aqui em cima, eu peço com toda a humildade, poderia vocês descerem e pôr a mão na cabeça das pessoas? Podem, vai na minha fé. Pode descer os irmãos que estão aqui, os que estão aqui em cima. Isso, os que estão aqui em cima, por gentileza, descem lá, escolhe uma pessoa, coloque a mão sobre a cabeça dela e diga a ela: receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu ouvir o glória a Deus de vocês. Vamos lá, glória a Deus. Glória, glória, bem mais alto. Cadê os irmãos? Desce mais, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Aleluia, aleluia, Jesus. Os irmãos, desça lá, irmãos. Eu tenho 2 minutos. 2 minutos eu tenho. Desce lá, irmãos. Desce lá, por gentileza. Eu tenho 2 minutos. 2 minutos. Enquanto os irmãos ministram o louvor, a festa de Deus, eu vou orar agora por você. E você vai dizer: eu quero ouvir o glória a Deus, tá? Se eu não ouvir o glória a Deus, eu vou falar para você: diga glória a Deus. Diga glória, 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 glória. Espírito de Deus, estou aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós oramos agora, Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Cadê o glória, mano? Cadê o glória? Cadê o glória? Deixa eu glória a Deus. Batiza Jesus, deixa eu glória. Se eu não ouvir glória, eu não vou orar. Se eu não ouvir glória, glorifica Deus com força. Glorifica Deus com força. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. A peça assim, em nome de Jesus, a peça assim. Cadê o glória? Cadê o glória? Glorifica Deus. Glorifica Deus, glorifica Deus, glorifica Deus, glorifica Deus, glorifica Deus, glorifica Deus. Cadê o glória? Glorifica Deus. Mais forte, mais forte. Glória, glória, glória. Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza, não é glória, 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 glória. Diga glória, glória, glória. Deixa que eu ore, deixa que eu ore, deixa que eu ore, deixa que eu ore. Jesus, batiza agora. Batiza Jesus, batiza, cadê o glória? Em nome de Jesus.
eles. Querido, nessa multidão foi uma pessoa. Mas não fique triste. É porque eu tomei muito tempo na pregação e deixei menos tempo para oração. Mas leve esta palavra. Esta bênção é sua, tá? E Jesus vai te batizar. Chega no teu pastor, fala: pastor, ore aqui por mim, põe a mão na minha cabeça, que eu quero falar em línguas, e você vai falar. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Passei do horário, estourei o horário, não faço isso. Sempre entrego o microfone horários antes. Mas, meus irmãos, eu pedi a Deus que o Senhor batizasse com o Espírito Santo. Batizou uma moça do setor 6. Eu estou feliz, irmão, porque é melhor um do que nenhum. Jesus confirmou a palavra. Amém? Você pode dizer amém e recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. Maravilha. Deus continue abençoando. Pastor João, essa boa palavra. Estivemos expostos uma hora, pouco mais de uma hora, e todos estavam atentos, assim como ontem, também à noite. Glória a Deus. Maravilha. Vamos ouvir mais um louvor com o creio. Não sei se vocês conhecem.